Bem-vindos, futuros residentes. Tudo bem? Eu sou o Dr. Pedro Denofre, sou coordenador do curso preparatório para residências em cirurgia bucomaxilofacial da Quero CBMF. E hoje nós vamos falar sobre infecções maxilofaciais. Espero que vocês gostem e vamos lá. Tratamento das infecções odontogênicas ou infecções para cirurgia bucomaxilofacial. As causas. As infecções odontogênicas desenvolvem comumente por origem ligadas ao órgão dentário, tanto por acometimento periodontal quanto por acometimento pulpar, podendo variar de infecções localizadas e de baixo grau, que com tratamentos clínicos e minimamente invasivos são solucionados, até para infecções generalizadas e graves, podendo levar ao risco de perder a vida, ao envolver espaços faciais profundos, que podem levar à morte em curto espaço de tempo por uma compressão de vias aéreas. A origem por doença periodontal, por exemplo, pode ser causada por bolsas periodontais muito profundas ou por corpos estranhos localizados na gengiva, como cascas de pão ou restos de alimentos que formam um abscesso gengival. Já as infecções por origem pulpar normalmente estão ligadas à destruição do próprio órgão por cárie, e assim, do órgão dentário, por cárie, assim expondo a polpa, que leva a um processo de necrose pulpar e a mesma gerando um exudato inflamatório, que extravasa pelo forame apical, que vai fazer a migração desse exudato para tecidos mais profundos. Eu gosto muito desse slide do biofilme oral, porque nele demonstra como as bactérias orais podem ser perigosas em outros tecidos senão a boca. Quando elas estão na boca, elas têm um controle delas próprias, onde elas evitam que seja feito a evolução, mas em outros tecidos elas podem causar graves infecções, por exemplo, como a endocardite infecciosa, que pode ser causado por streptococcus bucais, ou uma bacteriemia, que é uma infecção generalizada do corpo. Também podem levar a sepse e outras infecções, como nós somos vistas aqui. Então, nessa microbiologia das infecções maxilofaciais, nós podemos encontrar bactérias que causam uma infecção, são mais comumente bactérias nativas da boca mesmo, não são bactérias externas que a pessoa vai pegar, ou bactérias ou micro-organismos, que podem ser causados, fungos e etc, que podem causar. São bactérias que são encontradas, por exemplo, na placa dentária. Essas bactérias são principalmente aeróbios gram-positivos, bastonetes e anaeróbios gram-negativos, que são as mesmas que, com a evolução da infecção para os tecidos mais profundos, encontram uma melhor condição para crescerem e assim assumirem e demandarem e destruírem a flora oral que faz esse controle, gerando infecções mais severas. Para vocês entenderem uma questão de desbalanceio de micro-organismos dentro da cavidade oral, normalmente essas bactérias essas infecções, são causadas por bactérias mistas, por patógenos mistos. Só para nesse quadro aqui a gente consegue demonstrar bem isso. Num levantamento epidemiológico da Escola Paulista de Medicina de 1996, apenas 6% das infecções eram causadas por aeróbios, somente por aeróbios. Outros 44% das infecções eram causadas apenas por anaeróbios e 50% delas eram causadas por patógenos mistos. Tá bom? E é muito importante frisar que em grande maioria das infecções odontogênicas se apresenta essa bactéria mista, essas bactérias mistas, onde apenas 6% delas podem ser causadas somente por bactérias aeróbias e anaeróbias. Sendo as bactérias aeróbias presentes em 65% dessas infecções, como são vistas aqui, nesse grupo de Streptococcus miliares, que são os Streptococcus anginos, os constelos e os intermédios, e por consequência o resto, ou restantemente, esses Streptococcus, Streptococcus anaeróbios, as Previtellas, espécies de Porfiria gingivalis e Fusobacterium. Os dois principais grupos predominantes são os cocos anaeróbios gram-positivos, com aproximadamente 65% dos casos, que normalmente são Streptococcus e Peptococcus.
Depois vem seguido pelos gram-negativos, os bastonetes gram-negativos e os fusobacteriums, e que se apresentam em 3/4 das infecções. Em infecções mais graves, nós podemos encontrar também fungos e bactérias e fusobactérias nelas. Só para lembrar vocês, né, daquela aula da graduação que todo mundo esquece, quando a gente fala gram positivo e gram negativo, tá ligado a um protocolo de coloração das células, né, na verdade da parede celular, onde as células são colocadas na placa de Petri e são corados por uma solução de álcool e um corante, tá? As bactérias normalmente cocos são gram-positivos, os bacilos são gram-positivos e temos cocos gram-negativos e bacilos gram-positivos. Tá bom? Para que essa infecção se instale, as defesas locais do hospedeiro é muito importante que haja uma congruência de fatores. E essa congruência de fatores normalmente está ligada ao desbalanceio da flora oral, né, causado por esses agentes causais, né, como cárie e doença periodontal, a virulência das bactérias presentes na cavidade oral e também a anatomia, que vai contribuir para a migração desses patógenos para uma região onde elas podem fazer essa troca e ganhar uma vantagem sobre as bactérias vigentes. Quando nós falamos de virulência mais anatomia, é o que vai determinar a velocidade da evolução e a gravidade dessa evolução. O quanto de risco de vida esse paciente vai correr, tá bom? Então, para a infecção instalar-se os locais hospedeiros, a virulência bacteriana e a anatomia local vão ditar a gravidade e rapidez de sua evolução. Então, como podemos dar de exemplo, um paciente imunossuprimido com uma infecção odontogênica de alta virulência tende a evoluir mais rápido, principalmente se o agente causador estiver localizado numa zona de fragilidade óssea, onde há ossos mais medulares que vão facilitar com que esse pus, esse exudato, esse gás migre para esses espaços e causem a compressão tecidual. Isso vai ser melhor exemplificado quando a gente estiver falando das infecções assim instaladas e não só da microbiologia. O potencial patógeno desses micro-organismos está ligado aos dois atributos principais, que é sua virulência e a quantidade presente no local. O que é virulência? Eu gosto de definir virulência, lembrar com violência. Virulência refere-se a todas as características dos micro-organismos que sejam danosas aos hospedeiros, como produção de enzimas e toxinas. Já a quantidade, quando ela se sobrepõe ou tem um aumento muito rápido dela naquela região, vai fazer com que haja mais enzimas, mais necrose do tecido em volta e mais morte e acaba gerando mais problemas para o hospedeiro. Então, isso que acaba causando. E já que nós falamos do hospedeiro, do hóspede, agora do hospedeiro, né? Agora a gente tem que falar do nosso hospedeiro, que são os fatores que também têm que estar comprometidos para essas infecções acontecerem, que é o fator local, o fator humoral e o fator celular. O fator local seria esse hospedeiro apresentar, né, o hospedeiro das bactérias, que é o ser humano, apresentar uma zona de fragilidade maior nos ossos. Então, por exemplo, reabsorção óssea e perda óssea no local onde esse osso vai ser menos cortical. O fator humoral significa pelo desbalanceio das imunoglobulinas do lugar, que são as primeiras células de defesa a chegar. E o fator celular seria alguém que, por exemplo, possui uma deficiência de fagócitos, que são as células que causam a fagocitose e que fazem o combate das infecções. Lembrando que as primeiras bactérias que vão ter uma alteração durante uma infecção, quando a gente solicitar um exame, uma infecção aguda, né, de cavidade oral, quando a gente solicitar um exame de sangue, serão os neutrófilos. Progressão das infecções odontogênicas. As infecções odontogênicas, como foi referido, normalmente vêm de origem dental e de problemas periodontais ou por cárie. E a progressão começa quando o paciente tem origem de complicações de cavidade oral,
com a necrose pulpar ou por cáries dentais. Sendo esses problemas advindos de uma necrose pulpar, é o mais comum. Tá? Então, progressão das infecções odontogênicas. Como dito lá no começo da aula, as infecções odontogênicas têm origem em complicações da cavidade oral, como a necrose pulpar, por cárie ou por problemas periodontais. Sendo esses problemas adventos de uma necrose pulpar. A mesma resulta em uma via expressa para que os agentes contaminantes penetrem mais profundamente nos tecidos adjacentes, uma vez que são invadidos, e se estabelece uma infecção ativa, se disseminando em todas as direções, buscando a linha de menor resistência, lembrando do fator anatômico referido acima. Então, imagine que aquele paciente, quando você está de plantão, chega às 3 da manhã com a seguinte história. Ah, doutor, eu estou com uma dor já faz 3 dias e o meu rosto inchou, está vermelho e está endurecido. Normalmente, em 3 dias, se o paciente não apresentar febre e nenhum exame de sangue alterado, isso pode ser um prognóstico de uma pericementite. O que é uma pericementite? Uma inflamação do tecido periodontal em volta dessa região, que pode ser causado até por uma restauração mal feita, que vai gerar uma inflamação. Então dá aquela sensação de dor, de extrusão dentária, às vezes pode causar até uma hiperemia local e um aumento volumétrico discreto na parte gengival. Isso ainda, você vai fazer o exame clínico e vai perceber que esse molar está um pouquinho elevado e demonstra esse inicial. No primeiro momento, o paciente vai apresentar esse quadro inflamatório, como esse exemplo. E por muitas vezes não necessita nem de uma antibiótico terapia, apenas só uma remoção da causa e medicamentos sintomatológicos para tratar. Mas esse é o início e a primeira fase da infecção, dos problemas que podem gerar infecções maxilofaciais, que se for tratado na hora, vai deter essa infecção. Já na fase 2, o paciente não procurou tão rápido assim o tratamento. Então ele já chega com aquela queixa, na região do terceiro molar, por exemplo, com uma pericoronarite, já há 5 dias com isso. E ele fala assim, olha doutor, eu tentei fazer bochecho com água de batata e não deu certo. Ele vai falar para você, eu já tentei fazer compressa e não deu certo, eu tomei paracetamol e não deu certo. E eu já estou começando a sentir que está mais difícil de abrir a boca e eu estou começando a sentir que está bem vermelho e está bem endurecido. Nesta fase, é literalmente quando começa a infecção, onde esse aumento evolui quando o paciente não procura ajuda no tratamento, né, passamos a fazer parte dessa fase, onde esse aumento de volume evolui de forma rápida, ficando endurecido e eritematoso, que é vermelho, com uma dor difusa, ele vai referir. Já apresentando por muitas vezes o trismo, que é um sintoma do paciente, que vai ser o que? A limitação de abertura de boca. Neste momento chamamos essa fase de celulite, o que ocorre entre o dia 1 e o 5, por isso que eu falei 5 dias, quando contei a historinha, onde essa flora bacteriana já começou a se diferenciar, porém ainda com uma maioria de aeróbios, que vão eliminando os dejetos como gases na região e se difundindo pelos espaços adjacentes. Essas celulites normalmente são caracterizadas por um edema com uma região morna e difusa, bem avermelhada, apresenta uma média perigosidade com uma evolução rápida. Se você fizer a remoção do foco e uma antibiótico terapia correta, você acaba tratando esse paciente. Se esse paciente procurar só depois do 5º dia, ele já vai apresentar-se na fase 3, que nessa fase é literalmente uma zona de guerra instalada, onde os agentes infecciosos já ganharam caminho, já se instalaram, já se sobrepuseram sobre a flora oral, que fazia aquele controle anterior, e já apresenta a formação de pus, que é literalmente o dejeto formado pelos fagócitos mortos na tentativa do combate, com os tecidos necrosados da região pela invasão dos agentes causais, que foi consumindo a região e formando essa corrosão purulenta, que vai causar um trismo maior, bem localizado, bem dolorido, e apresentando principalmente um paciente febril e, se você fizer a coleta, com bactérias anaeróbicas.
normalmente com uma história pregressa de uma celulite anterior. Eu falo que todo residente gosta de ver esse vídeo, né? Nesse vídeo a gente consegue ver literalmente. Caralho! A gente consegue ver essa formação de pus sendo drenada, né? Onde sai aquele pus e o paciente vai. A gente consegue fazer a drenagem tirando toda aquela bactéria, aquela flora bacteriana da região, levando oxigênio e fazendo com que melhore isso. Basicamente, só para deixar bem claro que é o tipo de pergunta que sempre se faz, essas são as diferenças entre um abscesso, que é a fase 3, e a celulite, que é a fase 2. Então, quando o paciente chegar com algo agudo, algo com uma dor severa e espalhada, com um tamanho amplo e não pequeno, isso seria uma celulite, com bordas difusas, sem pus, normalmente com bactérias aeróbias e um grau de severidade. Agora, quando o paciente chega com um abscesso crônico, localizado, pequeno, um abscesso não, um aumento de volume crônico, pequeno, bem circunscrito e com ponto de flutuação, seria um abscesso. Bom? Quais são os primeiros sinais e sintomas que a gente tem que começar a se preocupar e pensar numa internação de um paciente? São o comprometimento de vias aéreas, a odinofagia, que é o paciente não conseguir se alimentar, a disfonia, que seria o paciente não conseguir falar, o excesso de salivação. Então, quando você chega na sala de emergência, você vai ver aquele paciente salivando para fora da boca, se babando, normalmente com um paninho na mão. Também o paciente vai referir febre, letargia, prostração e apresentar um quadro de desidratação importante, com sugestivo de uma bacteriemia na septicemia que você vai encontrar nos exames deles. Espaços cervicais. Por a gente também estar tratando de uma aula curta, eu vou falar pouco sobre os espaços cervicais, mas os espaços cervicais são por onde cada zona de fragilidade vai evoluir para a infecção daquela região. Então, por exemplo, na maxila, se o paciente tiver uma infecção de origem dos incisivos centrais, vai drenar para a região do espaço labial, que é o espaço intrabucal, abaixo do músculo orbicular da boca e o tecido subcutâneo. Os incisivos laterais, para a região palatina, que é bem raro, aliás, mas também pode drenar para a região labial, podendo alcançar o sulco nasolabial. Canino, na maxila também, vai ter uma perfuração abaixo da origem do músculo orbicular do ângulo da boca. E extrabucal, uma perfuração do músculo elevador do ângulo da boca, levando ao espaço canino. E assim a gente vai consequentemente. Tá? Os espaços faciais que a gente tem que estudar para poder prestar uma prova de residência ou para poder saber tratar esses pacientes são como espaços primários, o espaço vestibular, canino, bucal, submentual, sublingual e submandibular. Os espaços secundários, primários ainda, pterimandibular, massetérico, temporal superior, profundo e profundo, mastigatório. E os espaços secundários, que são o infratemporal, faríngeo lateral, retrofaríngeo e pré-vertebral. Tá? Aqui são os espaços, os exemplos deles, com as anatomias próximas. E quando esse paciente chega, para a gente tratar eles, quais exames que nós pedimos? Seria muito legal que vocês anotassem, né, já que vocês vão também sofrer isso um dia num PS. O exame de eleição, principalmente de imagem que nós solicitamos, são as tomografias de face, que, por exemplo, nessa tomografia a gente consegue enxergar, ela vai nos dar a posição geográfica, então seria como se fosse o mapa do cirurgião para encontrar essa infecção. Aqui a gente consegue enxergar uma imagem hipodensa, apresentando uma coleção purulenta causada por uma extração de um terceiro molar, e a mesma paciente nessa de controle, a gente consegue enxergar que já foi drenado e não tem mais essa alteração. Só para vocês entenderem, nessa imagem aqui a gente consegue ver que aqui é a traqueia do paciente. E essa paciente apresenta uma compressão da traqueia já por essa coleção purulenta e a relação inflamatória da região. Então, voltando ao papo dos exames, os exames de controle normalmente que nós vamos pedir seria o hemograma para saber como está o paciente com a questão hemodinamicamente, onde também vai ter no hemograma completo os leucócitos e plaquetas, né, para saber se a gente pode operar esse paciente, se deve. O TGO, TGP, onde a gente vai medir as enzimas do fígado, saber se esse paciente pode aceitar algum tipo de antibiótico que seja um pouco cause malefícios ao fígado, mas faça tratamento.
Também solicitamos ureia, creatinina, sódio de potássio para ter o controle da função renal desse paciente, onde existem também antibióticos que podem causar um problema nessa região dos rins. A glicemia nós normalmente solicitamos porque é muito associado a infecções odontogênicas, o aumento da glicemia do paciente, ou um paciente diabético ter mais infecções odontogênicas, como o pessoal da pele sabe muito bem. Todos os pacientes, quando vão ser submetidos a uma cirurgia geral, deveriam ser solicitados um anti-HIV e um beta-HCG no caso de ser mulher, né? O anti-HIV, para, se ele for imunocomprometido, a gente tomar cuidado para não abusar muito dele e tentar melhorar essa qualidade dele. Beta-HCG evitando que operar paciente grávida não é muito legal. E o PCR, que é um exame, apesar de ser extremamente inespecífico, ele vai nos demonstrar o nível de inflamação que o paciente apresenta no corpo todo. Eu falo que ele é inespecífico porque se a gente pedir para um paciente com abscesso que também tem uma infecção de urina, o PCR dele vai vir alterado, talvez não por causa do abscesso, e sim por causa da infecção de urina. A gente não consegue determinar de onde é esse PCR, mas ele nos ajuda a ver a quantidade de inflamação que tem esse paciente. Lembrando os leucócitos, né, que normalmente vão estar alterados, neutrófilos no caso de infecção. E quais são os tipos de infecções maxilofaciais? Nós temos as pericoronarites, as pulpites, as celulites e os abscessos, assim nessa ordem de evolução normalmente, em questão de gravidade. Quando não são bem tratados, podem evoluir para anginas de Ludwig, faceites, sinusites e infecções de glândulas salivares. A causa da pericoronarite. A pericoronarite é normalmente causada por um dente incluso impactado, porque ele não teve a erupção correta e acaba tendo uma sobreposição de um tecido epitelial na região que acumula alimento ali e tem uma formação de uma flora bacteriana por placa, né, e causa inflamação dessa região. O tratamento normalmente é a irrigação com clorexidine e a higiene local e, quando possível, a remoção do agente causal. Tá aqui uma foto para exemplificar bem, que é aquele tecido, né, recobrindo a região do terceiro molar e que causa essa infecção. Se a gente remover o tecido e fizer a irrigação, já vai dar uma qualidade de vida para o paciente. A pulpite é literalmente a dor de dente. Acho que todo mundo já está cansado de saber que é causado por cárie, né, ou por restaurações não adaptadas, por toques prematuros, ou por lesões endopério. O tratamento é normalmente a remoção da causa, né, a medicação desse paciente, tratamento endodôntico e a raspagem para tratamentos endopério. Então está aqui um gráfico da pulpite, onde mostra essa via expressa de levar bactérias para dentro dos nossos ossos, que é o canal do dente, onde a cárie vai causar essa inflamação, que se as bactérias migrarem para essa região óssea, vão gerar um abscesso ou uma celulite, né, dependendo para onde elas migrarem. As celulites já são um pouco mais graves, também tem essa origem causada por endopérias, arogenias e tratamentos mal conduzidos. E o tratamento dela é a remoção da causa, medicação, tratamento endodôntico e a drenagem. O abscesso também. Esse caso aqui a gente consegue já ver na paciente um aumento de volume na região aqui, que isso foi com 3 dias, e essa história é um tanto quanto interessante. Até um aluno da casa aqui, uma pessoa que me ligou falando assim, não, eu tirei o dente dessa paciente faz 3 dias e ela tá referindo que tá com o rosto inchado, mas eu tô medicando ela com azitromicina e fazendo laser eu acho que ela vai melhorar, né? Eu falei, olha, cara, rosto inchado não é algo que se trata com laser nem com azitromicina, leva para o hospital. Ah, não, se eu levar para o hospital ela vai me processar, porque vai parecer que eu errei, que eu fiz alguma coisa errada. E o cara não levou, né? Logo a gente continua essa história. Isso são depois de 2 dias dessa ligação. Já teve uma evolução maior, já tem essa aumento de volume maior na região, onde ela já apresentava o trismo otálgico, né, que é não conseguir abrir a boca pelo acúmulo de gás. E aí ele me ligou e falou assim, puta, Pedrão, acho que eu vou ter que levar lá pro hospital. Eu falei, bom, ela tem convênio médico? Tem. Ah, cobre quais hospitais aqui de São Paulo, porque ela é de Minas. Ela cobre o São Camilo do Ipiranga e cobre a Cruz Vermelha Brasileira. Ah, não, bom, eu trabalho na Cruz Vermelha Brasileira. Eu falei assim, olha, leva pra lá que a gente atende.
Ah, não, lá é um hospital muito feio, não vou levar, etc. Bom, a gente vê que na verdade ele queria não levar para não ter essa culpa, né? E não queria que essa paciente fosse tratada ou fosse diagnosticada com algo que poderia culpá-lo. Depois de muita conversa, ele acabou levando ela para São Camilo, onde eu tratei ela. Essa paciente apresentou um quadro de celulite, que é uma evolução muito rápida, né, como foi dito lá em cima, por bactérias aeróbias, que pode virar bilateral, se tornando uma angina de Ludwig, que fica espessa e dura. Quando é uma angina de Ludwig, é quando é acometido os dois espaços submandibulares, os dois espaços sublinguais e o submental, e ela causa uma angústia respiratória súbita, normalmente causado pelas mesmas causas da celulite e dos abscessos. Qual que é o tratamento disso? Como diria Hipócrates, o abscesso drenado é um abscesso tratado. O tratamento cirúrgico tem que ser associado também com sintomáticos em antibiótico terapia, sempre pensado. E quando nós vamos pensar no antibiótico, a gente tem que pensar que esse antibiótico tem que ser bem administrado. Não adianta a gente dar uma amoxicilina via oral para um paciente que não consegue engolir, né? Então a gente vai pensar nessa rota apropriada, como combater a flora residente normalmente do paciente, procurar um baixo espectro para evitar uma criação de uma superbactéria, sempre preferir mais os bactericidas do que os bacteriostáticos e, de preferência, procurar antibióticos de baixo custo. Esses antibióticos de escolha normalmente para infecções, já que a gente acaba medicando o paciente primeiramente com empírico, por conhecer muito bem o tipo de bactéria que a gente está lidando, a gente sempre vai dar a preferência de escolher as penicilinas, depois as cefalosporinas e os carbapenens. Nos hospitais do SUS, normalmente o protocolo para ser tratado esses pacientes é PENI, que é a penicilina, a garamicina e a amikacina. Nos hospitais particulares, normalmente o protocolo é feito com clindamicina, que é uma cefalosporina, e o Rocefin, a amoxicilina e o clavulanato, que são derivados da amoxicilina, da penicilina, ou a amoxicilina associada com metronidazol para casa. Tratamento cirúrgico pode ser desde um tratamento endodôntico, que sim é um tratamento cirúrgico que é chamado de cirurgia de acesso, a extração do dente e a incisão e drenagem do abscesso. A ideia da incisão e drenagem, quando a gente vai fazer uma incisão no paciente, não é só remover aquele tecido, aquele líquido purulento ou o gás que está causando mal aos tecidos adjacentes, mas também levar oxigênio para dentro. Então a gente tem que sempre lembrar que a incisão tem que ser feita em pele ou mucosa e feita depois uma dissecção romba, para que evitar uma lesão das regiões anatômicas adjacentes, sem o paciente ter problema com isso. A ideia de instalar drenos é para causar a saída do exudato, né, do gás ou do pus, mas também para levar oxigênio para matar aquelas bactérias anaeróbias que estão localizadas naquela região. Então a gente tem que fazer uma drenagem adequada e sempre lembrar que o tamanho dos drenos e o tamanho da incisão tem que ser bem feito. Eu acho que o jeito mais fácil da gente explicar e ajudar a vocês a pensarem como tratar um paciente é passando casos. Essa paciente é aquela paciente que eu estava falando agora há pouco do colega que foi formado pela Unip, uma paciente de Minas Gerais, ela tinha 22 anos, foi encaminhada por lá para esse colega. Para evitar que ela tivesse uma evolução para uma angina de Ludwig, como foi falado anteriormente, eu internei ela já na UTI, mantendo ela entubada para manutenção da via aérea, solicitei todos os exames pré-op, hemograma e etc. E programei a drenagem cirúrgica. Aquela tomografia que foi usada de exemplo era dela. Então a gente já percebe uma grande compressão de vias aéreas e aqui a coleção purulenta. O leucograma de entrada dela é de 17.000. O número padrão para um leucograma é de 10.000 abaixo. Então ela já se apresentava quase o dobro. E o PCR, que é aquele exame que eu falei que ele demonstra quão inflamado está os tecidos do paciente dela, apresentava-se por 3,5. Então é bastante. Tá bom? Ela estava bem inflamada e bem infectada. Aqui está o exemplo da incisão e drenagem. Esses são os drenos de Pale Rose que nós normalmente utilizamos. Foi colocado 2 por intraoral, um na região vestibular do terceiro molar que tinha sido retirado, onde a gente fez essa drenagem, e um pela região lingual.
e instalado um dreno externo, porque ela apresentava uma coleção que não era possível de ser tratada pela região intraoral. E esses drenos eram intercomunicados para fazer aquela comunicação de oxigênio e evitar que tivesse uma evolução para bactérias anaeróbias que iam causar mais dano a ela. Isso é a tomografia de controle dela na alta. E os exames de controle dela na alta, tendo a alta no PO6 com 7.000 leucócitos. E o PCR dela na alta, que é o correto, né, estar sempre abaixo de 1, estava de 0,89. O caso 2 foi uma paciente que é uma cirurgiã dentista, também formada aqui pela faculdade, que infelizmente ela teve um problema com um tratamento de canal que não foi bem executado. E ela estava usando o Clavulin por conta, porque ela achou que ia funcionar. Ela deu entrada com esse leucograma. Mas Pedro, você acabou de falar que o leucograma, o exame de base, é com 6.000, é com 10.000. Por que você internou então essa paciente e programou uma drenagem? Porque ela apresentava um grande aumento de volume e o clínico sempre vai ser soberano. Ela apresentava o trismo, ela apresentava muita dor, ela apresentava já uma oclusão palpebral. Então a gente internou ela porque na verdade esse exame estava mascarado pelo uso de antibióticos. E o que nos mostrava um pouquinho e ajudou nessa internação também foi a questão do que ela já estava bem inflamada, ela já estava um pouquinho acima do normal, que era PCR de 1,85. Mesma coisa. E aqui nós instalamos o dreno. O dreno é sempre feito dessa maneira, onde nós fazemos a incisão na região, realizamos a drenagem, né, com uma dissecção romba, e ele é instalado na boca do paciente. Sendo suturado sempre sobre tecido saudável e fazendo essa via de drenagem pela região da mucosa e pela região da maxila. Paciente 3, acho que é o caso mais difícil da minha vida. É uma menina de 17 anos que tirou o terceiro molar com o dentista e depois de 5 dias procurou o Hospital Samaritano falando que já tinha com aumento de volume há 3 dias e estava em uso de amoxicilina prescrita pelo colega. No exame de entrada dela, ela apresentava-se já bem inflamada, com o PCR de 2,68, que já nos chamou bastante atenção e principalmente o quadro clínico dela já nos demonstrava que essa é uma infecção muito importante. Quando eu cheguei no PS infantil do Samaritano, ela se apresentava prostrada, com uma face bem desidratada e bem cansada, e referia que quando ela deitava ela não conseguia respirar, porque essa infecção já estava evoluindo para espaços mais próximos da traqueia e causando uma compressão e uma diminuição das vias aéreas. No exame de entrada dela ainda ela apresentava o leucócito de 24.000, aqui a gente consegue ver que a base é de 10.000, então literalmente dobrado. Os neutrófilos dela estavam bem acima do normal, né, 22.000, para vocês verem como ela estava bem infectada. A tomografia de controle que eu estava falando, explicando o que é uma celulite. Por isso que essa evolução dela foi super rápida. Ela tinha muito gás na região. Isso aqui é uma celulite. E a celulite, ela tem, por ser gás, por ser algo menos denso, a tendência é que ela evolua muito rápido, que ela consegue perfurar os espaços mais fácil. E ela já estava tendo uma compressão de via aérea importante aqui, ficando bem pequenininha. No exame de internação, no dia que a gente ia realizar a drenagem, era de 37.000 leucócitos. Essa menina estava praticamente entrando em sepse, com a proteína C reativa dela de 16.000. Então nós fizemos a drenagem de emergência. Após a drenagem, acho que nunca aconteceu isso comigo, mas eu saí tendo certeza que ela não ia sobreviver, porque tinha muito gás, muito pus, e era uma menina muito pequena que não estava, então a gente acabou mandando ela direto para a UTI e mantivemos ela entubada para salvar essa via aérea dela aí. Esse é o exame da alta dela e dá para vocês perceberem a diferença daquele exame anterior, né? O tamanho que era a via aérea dela naquele momento e o tamanho real. E os leucócitos dela normalizados. Muito obrigado a todos que prestaram atenção na aula. Eu gostaria que vocês curtissem, comentassem, né, essa aula e deixassem no vídeo aqui embaixo, deixassem uma sugestão de
quais temas vocês gostariam que nós abordássemos, tá bom? Até mais e muito obrigado por prestarem atenção aí. Compartilhem com seus amigos. Até mais.